Mas enfim, como começou essa guerra? Bom, vamos lá que eu vou te explicar. Ela não começou do nada e nem por um só motivo. É que Eu tô em um relacionamento e a ADM é top. Mas enfim, países como França, Alemanha, Inglaterra, Rússia e o Império Austro-Húngaro já estavam se encarando torto fazia tempo. Uma hora isso ia dar ruim, né? E foi o que deu. Agora eu vou explicar as causas da guerra. Primeiro, nacionalismo. O nacionalismo se manifestou pela Europa de diversas formas, como o pan-germanismo e o pan-eslavismo, que eram ideologias que defendiam a união de povos com a mesma origem cultural e linguística, ou seja, povos de uma mesma cultura. We got to celebrate our differences. We got to celebrate our differences. Ooga booga doo, ooga booga doo. We got to celebrate our differences. Buscando a afirmação da identidade nacional e, em muitos casos, a independência política. Segunda causa, militarismo. O militarismo foi basicamente uma corrida armamentista entre os países europeus antes da Primeira Guerra. Cada país acreditava que quanto mais armas e soldados tivesse, mais poderoso ele seria. Então começou uma disputa para produzir armas em grande escala e montar exércitos enormes, como forma de demonstrar poder. Terceira causa, imperialismo. As potências europeias disputavam colônias na África e na Ásia, em busca de matérias-primas, mercados consumidores e poder. E com essa competição, a tensão entre os países aumentou mais ainda. Quarta causa, revanchismo francês. A França queria vingança pela derrota na Guerra Franco-Prussiana, quando perdeu territórios como Alsácia-Lorena para a Alemanha. Esse desejo de revanche aumentou ainda mais a tensão entre os dois países. Quinta causa, alianças. Não, mas não essas alianças, né? Na verdade eu tô falando das alianças formadas pelos países envolvidos na guerra. As alianças consistem em dois principais blocos. A Tríplice Entente, que é formada pela França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Essas causas colocaram a Europa à beira de um conflito, só precisava de mais um acontecimento. E esse acontecimento foi o Estopim, que ocorreu em 1914 com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo. O Estopim, em 1914, deu início a uma das guerras mais brutais da história. Ao longo de 4 anos, o conflito passou por diferentes fases, cada uma revelando um nível de violência diferente. Bom, e a primeira fase da guerra foi a Guerra de Movimento, que foi de 1914 até 1915. Os combatentes iniciais, eles foram, mas depois ficaram travados. A segunda fase da guerra já foi uma etapa bem mais violenta. Ela começou em 1915 e terminou em 1917. Nela, os soldados cavavam trincheiras para se proteger e avançar, só que acabavam ficando parados por meses. Trincheiras eram esses buracos, que tinham quilômetros de extensão e eram ambientes extremamente porcos. Pelo simples fato de não haver higiene básica, havia o acúmulo de fezes, havia ratos que passavam por ali, a lama, o suor, e tudo isso virava um ambiente repugnante. Milhares de soldados também morriam em condições precárias por causa de fome, frio, doenças e ataques de gás. Além disso, surgiram novas tecnologias bélicas, como aviões, metralhadoras, tanques e armas químicas. Indo para a próxima fase, temos a Guerra de Movimento, que foi de 1917 até 1918. Nela, muitas coisas importantes aconteceram, como a saída da Rússia em 1917. A Rússia estava passando por uma revolução interna, a Revolução Russa, que derrubou o governo czarista e levou o comunismo ao poder. O novo governo, que era liderado por Lenin, decidiu sair da guerra para resolver os problemas da revolução. A Rússia, então, assinou o Tratado de Brest-Litovsk, acho que é alguma coisa assim, com a Alemanha, em março de 1918, retirando-se oficialmente da guerra. No mesmo ano em que tudo isso aconteceu, os Estados Unidos resolveram entrar na guerra. O motivo disso foi por causa que submarinos alemães começaram a atacar navios que cruzavam o Atlântico. Boa parte desses navios eram dos Estados Unidos, a fim de suprir os países da Tríplice Entente. Outro fator que influenciou a entrada dos Estados Unidos na guerra foi o Telegrama de Zimmermann. Ele foi uma proposta alemã ao México que, se os Estados Unidos entrassem na guerra, o México deveria atacar os Estados Unidos. Em troca, a Alemanha ajudaria o México a recuperar seus territórios tomados pelos Estados Unidos, como o Texas, Arizona e Novo México. Depois, a Inglaterra decifrou o código, avisou os Estados Unidos e o México desistiu de atacar os Estados Unidos, já que ele não possuía uma grande potência militar devido a revoluções internas. Além disso, não seria nada bom atacar os Estados Unidos. Então, com a entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado da Tríplice Entente, o equilíbrio da guerra mudou. A Alemanha, enfraquecida, acabou assinando o armistício em 11 de novembro de 1918, encerrando oficialmente a Primeira Guerra Mundial.
O conflito deixou cerca de 10 milhões de mortos e trouxe graves consequências econômicas e sociais para a Europa. No ano seguinte, foi assinado o Tratado de Versalhes, que estabeleceu punições duras para a Alemanha e redesenhou o cenário político do continente. Então esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestão de um outro conteúdo que eu possa fazer um vídeo, ou do que melhorar nos vídeos, mandem nos comentários, por favor. Se inscreve no canal, que isso ajuda demais. Dá seu like. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui.